Olá, queridos amigos, mais uma vez para uma reflexão espiritual. Vamos falar sobre Maria Madalena. Às vezes falamos até aquilo que a gente não sabe. O ser humano, ele é rico em formular e criar mitos a respeito de coisas muito importantes. Alguns por falta de conhecimento, outros por ignorância, ou até mesmo repleto de uma grande maldade. Portanto, agora neste vídeo, vamos corrigir um desses grandes equívocos. Vamos falar de uma grande seguidora de Jesus Cristo, Maria Madalena. Maria Madalena foi uma seguidora fiel de Jesus Cristo, originária de Magdala, onde ela residia. Ela foi curada por Jesus de espíritos malignos e passou a sustentar o seu ministério, a participar dele. Ela esteve presente na crucificação e foi a primeira testemunha ocular de Jesus ressuscitado, recebendo o título de apóstola dos apóstolos. Maria Madalena foi fiel a Jesus. Ela foi curada de 7 demônios e teve a grande felicidade de ser a primeira testemunha da sua ressurreição, testemunha ocular. Ela não era prostituta, mas sim uma líder importante e podemos dizer um apóstolo. E ao integrar neste contexto as referências bíblicas, pode-se deduzir que Maria Madalena era uma mulher rica, de um povoado economicamente bem posicionado. E não necessariamente uma prostituta, como muitos pregam. As pessoas criam mitos, situações para quem não merece aquilo. Ela virou a grande seguidora de Jesus e ajudava a pagar, inclusive, as viagens do mestre com seu próprio dinheiro. Jesus chamava Maria Madalena simplesmente pelo nome próprio de quê? Maria. Ela era a Maria para Jesus. Mas qual foi a sua origem? Como foi seu encontro com Jesus? O nome Madalena indica sua proveniente lá de Magdala, que eu falei, uma vila de pescadores da Galileia. Os evangelhos relatam que Jesus expulsou 7 demônios delas. Já falei sobre isso. Segundo consta, ela dava apoio material, sim. Ela e outras mulheres usavam o quê? Os seus próprios bens para ajudar Jesus e os discípulos. Ela participava ativamente da missão. Mas vamos falar sobre o mito da prostituição. Na verdade, o que se sabe, houve uma confusão histórica sobre a sua vida. A associação de Maria Madalena com uma prostituta, ou seja, uma mulher pecadora, surgiu séculos mais tarde, na Idade Média. Sim, e para ser mais sincero, não existem textos bíblicos relativamente a ela sobre uma vida mundana. A Bíblia não mostra isso. Nenhum livro, nenhum versículo bíblico oferecem qualquer evidência de que ela tenha exercido a prostituição. Ela que ganhava muito dinheiro, tinha tudo o que desejava e seus desejos eram satisfeitos. Mas em seu coração havia o quê? Um grande vazio. Ela controlava os oficiais e era muito conhecida, pois praticamente tinha tudo em suas mãos. Ela era sempre bem assistida com seus fins e próprios meios financeiros. Mas para terminar, eu vou citar um fato inusitado do passado repleto de erros. O Papa Gregório Magno foi quem, em um sermão lá no ano de 591 depois de Cristo, uniu erroneamente a imagem de Maria a uma mulher pecadora e adúltera, uma mulher prostituta,
citada nos evangelhos, criando um mito que durou séculos. Mas como esse erro aconteceu? Eu vou explicar como esse erro aconteceu. Na realidade, houve uma mistura de figuras de nomes semelhantes, parecidos. Semelhantes não é igual. O Papa juntou 3 mulheres diferentes da Bíblia em uma só pessoa. Juntou Maria Madalena, Maria de Betânia e a pecadora anônima que ungiu os pés de Jesus. Aí começou tudo essa confusão. Com uma alta falta de base bíblica, os textos originais nunca usaram ou falaram palavras que ligassem Madalena a qualquer tipo de prostituição. Os 7 demônios expulsos dela significavam cura espiritual e não um pecado carnal. É diferente. Mas o propósito pastoral e objetivo de Gregório era usar a figura como exemplo máximo de arrependimento para os fiéis daquela época. Mas muito adiante, houve uma correção histórica, ou seja, uma retificação da Igreja Católica sobre esse assunto, sobre esse mal entendido. A Igreja Católica começou a desfazer o equívoco em 1969, separando novamente as figuras no calendário litúrgico. Somente teve o reconhecimento oficial da reparação deste erro em 2016. Por quem? Pelo Papa Francisco, que elevou a memória de Maria Madalena à festa litúrgica, resgatando o seu título de Apóstola dos Apóstolos, por ter sido a primeira testemunha da ressurreição do Senhor. Mas vamos lembrar dela na paixão e na ressurreição do Senhor? Vamos. Ela foi muito leal lá no Calvário do Senhor Jesus Cristo. Ela permaneceu firme aos pés da cruz durante todo o momento de sua crucificação. Embora muitos discípulos se esconderam, fugiram com medo, mas a sua grande maravilha foi ao ver o túmulo vazio, sendo a primeira a ir ao sepulcro e a ver Jesus vivo após a ressurreição. Olha que maravilha! Olha que coisa maravilhosa! E o seu ministério é visto como uma grande mensageira. Jesus ele instruiu Maria a anunciar a boa nova da ressurreição. Para quem? Para os apóstolos. Na proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo está escrito lá em João, capítulo 20, de 1 a 9, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus. E foi bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada, afastada da entrada do túmulo. A frase mais famosa atribuída a Maria Madalena nos evangelhos é: eu vi o Senhor. Está escrito lá em João 20, 18. Dita ao anunciar a ressurreição para quem? Para os discípulos. Que além da marcante declaração de dedicação, diz-me onde o puseste e eu irei buscá-lo. Está escrito também lá em João 20, 15. Eu vi o Senhor. A Bíblia Sagrada, ela registra esta frase quando ela se torna a primeira testemunha ocular do Jesus ressuscitado. O fim da vida de Maria Madalena não é relatado na Bíblia, existindo sobre ela apenas tradições e lendas antigas sem comprovação histórica definitiva, como o fato dela ser uma prostituta. As duas versões mais conhecidas apontam para Éfeso, lá na Turquia, ou para o sul da França. A igreja grega e relatos antigos defendem que ela viajou para Éfeso. Lá teria vivido ao lado de quem? De Maria, mãe de Jesus, e do apóstolo João.
faleceu na mesma cidade e suas relíquias teriam sido levadas para Constantinopla no ano de 886. Uma lenda medieval aponta que ela fugiu também da Terra Santa de barco, com Lázaro e com outros companheiros, mas nada disso cientificamente está provado. Outros pesquisadores dizem que ela desembarcou na região de Provença, na França, também não atualizado ou sido como passo verdadeiro, que ela passou os últimos anos de sua vida isolada em uma caverna conhecida como Saint-Bonne, morrendo na cidade de Aix-en-Provence ou Saint-Maximin. É assim que se relata a vida dela. É assim que se criou mitos e situações que a desfavoreceram por um engano, um equívoco na construção de uma pregação de um Papa. E isso foi corrigido depois pelo Papa Francisco. Ela foi aquela pessoa fiel ao Senhor. Esteve aos pés da cruz na crucificação do Senhor. Portanto, Maria Madalena, ela merece toda a consideração e o respeito, banindo esse folclore, esse mito de que ela foi uma prostituta. E eu agradeço a sua participação. O meu muito obrigado por você estar comigo e que Deus nos abençoe. Continue nos assistindo que nós vamos procurar oferecer o de melhor para você. O meu muito obrigado e fiquem todos com Deus.